Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Marcelo Martins. Primeiro eu vou pedir que você se inscreva no meu canal, assine o sininho para mais notificações. Eu vou falar de Deus como oleiro no livro de Jeremias. Deus, o oleiro, irmãos, e o vaso novo são elementos que compõem uma metáfora bíblica presente no livro de Jeremias, no capítulo 18, do versículo 1 a 6. Nesta passagem, Deus instrui a Jeremias a visitar a casa do oleiro, a fim de transmitir uma mensagem. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Está em Lucas capítulo 19, versículo 10. O contexto da passagem é o período em que Jeremias profetizava contra o povo de Israel, advertindo-os sobre os seus pecados e o iminente julgamento divino. O profeta, por Deus, à casa do oleiro, para aprender uma lição sobre a soberania e o poder de Deus. A Bíblia diz: foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou em seu Filho como propiciação pelos pecados. Está em 1 João 4, versículo 9 ao 10. Na metáfora, Deus é representado como o oleiro que molda o barro, enquanto o vaso novo simboliza o povo de Deus. O texto diz: então desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso segundo melhor lhe aprouve fazer. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A sua relevância para o entendimento da missão de Jesus. O versículo mencionado faz parte de um relato sobre Jesus e sua interação com Zaqueu, um cobrador de imposto que era desprezado pela sociedade. Nesta passagem, Jesus declara seu propósito e missão ao afirmar que veio buscar e salvar o que estava perdido. Esta expressão tem um significado profundo que traz à tona a compreensão da atitude compassiva e redentora de Jesus. Este termo refere-se à condição espiritual de todas as pessoas que estão afastadas de Deus e imersas em pecado. Indica uma separação e alienação, onde as pessoas estão desorientadas e sem um propósito espiritual. Jesus veio para resgatar e trazer de volta aqueles que estão perdidos. Jesus não está apenas passivamente esperando que as pessoas voltem para ele, mas ativamente busca alcançá-las. Sua missão é buscar e trazer de volta as pessoas à comunhão com Deus. Ele faz isso através de seu exemplo, ensinamentos, sacrifício na cruz e o dom do Espírito Santo. Este verso declara o amor incondicional de Jesus pelas pessoas e sua profunda compaixão pelo que estão afastados de Deus. Ele se importa com aqueles que estão perdidos e deseja trazê-los de volta ao seu reino. A declaração de Jesus revela sua missão de resgatar e salvar a humanidade da escravidão do pecado. Ele veio oferecer reconciliação entre Deus e o homem, a oportunidade de se libertar da culpa e receber o perdão divino. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Carrega um significado profundo e é essencial para a compreensão da missão de Jesus. Ele enfatiza seu amor, compaixão, redenção e reconciliação, bem como a atitude de buscar e trazer de volta aqueles que estão afastados de Deus. É uma mensagem de esperança, irmãos, para todos que se sentem perdidos, oferecendo a oportunidade a serem encontrados e transformados por seu amor. A Bíblia diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações, as que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. Essa passagem transmite uma mensagem poderosa sobre a relação entre Deus
e a humanidade. Assim como o oleiro tem o poder e a habilidade de moldar e transformar o barro, Deus possui autoridade absoluta sobre suas criações. Ele é capaz de intervir e transformar a vida das pessoas de acordo com a sua vontade. A Bíblia diz em Salmo 136, 26: Dai graças ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. No Antigo Testamento da Bíblia, encontramos diversas histórias sobre a relação entre Deus e o povo de Israel. Uma das narrativas mais significativas e é de como Deus restaurou o povo israelita após período de desobediência, o exílio e sofrimento. Este relatório busca explorar como Deus amoroso e fiel restaurou o seu povo, trazendo salvação e esperança. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 31, verso 3: Com um amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. O povo de Israel foi escolhido por Deus como uma nação especial e um relacionamento entre partes era baseado em alianças. No entanto, mesmo após a libertação do Egito e a condução à Terra Prometida, os israelitas muitas vezes se desviaram dos caminhos de Deus, o que resultou em diversas consequências negativas. O livro de Jeremias, por exemplo, descreve como o povo israelita continuamente se afastava de Deus, abandonando seus mandamentos e adorando outros deuses. Como consequência, Deus permitiu que o povo fosse levado ao exílio na Babilônia, onde experimentaram graves dificuldades e perdas. A Bíblia diz em Ezequiel 36, 26: Tirai de vosso coração de pedra e vos darei coração de carne. Apesar da disciplina, Deus nunca desistiu do seu povo. O livro de Ezequiel relata como Deus chamou os israelitas ao arrependimento, prometendo que se eles voltassem para ele, seriam restaurados. Deus não deseja a destruição do seu povo, mas sim a restauração espiritual. A Bíblia diz em Salmo 103, verso 8: O Senhor é misericordioso, compassivo, é longânimo e cheio de amor. Cumprindo a sua promessa, Deus levantou líderes como Ciro, rei da Pérsia, para libertar o povo do exílio na Babilônia. O livro de Esdras e Neemias descreve como os israelitas puderam voltar para Jerusalém, reconstruir o templo e a cidade, e estabelecer a adoração ao Deus verdadeiro. A história de Deus restaurando o povo de Israel nos mostra o seu amor incondicional e o seu desejo de trazer redenção, mesmo após período de desobediência e sofrimento. Essas narrativas também têm importância, significado espiritual para os crentes atuais, pois nos lembram de que Deus sempre está disposto a restaurar quando nos arrependemos dos nossos pecados e voltamos para Ele. A restauração do povo de Israel é um exemplo poderoso de fidelidade e misericórdia de Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 31: Pois o Senhor Deus é Deus de misericordioso. Ele não te abandonará, nem te destruirá, nem te esquecerá da aliança que prometeu a teus pais. Além disso, a metáfora indica a disposição de Deus em conceder segundas chances quando o vaso que o oleiro que estava moldando se estragou. Ele não descartou, mas decidiu fazer outro vaso. Da mesma forma, Deus está disposto a nos perdoar, restaurar e moldar novamente, independentemente dos erros que tenhamos cometido. A Bíblia diz em Oséias 11:4: Com laços de homens amáveis, com cordas de amor, fui para eles como os que erguem um jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Ao trazer à tona essa imagem do oleiro e do vaso, o texto também destaca a importância em desobediência e submissão da vontade de Deus. Se o vaso não estiver disposto a ser moldado, de acordo com a visão do oleiro, ele corre o risco de ser destruído, ou não alcançar seu pleno propósito. Da mesma forma, ao resistirmos à obra e o plano de Deus em nossas vidas, podemos nos perder e não experimentar a plenitude daquilo para o qual fomos criados. O capítulo 37 do livro de Ezequiel é conhecido como Vale
de ossos secos. Uma visão profética dada ao profeta Ezequiel. Nessa visão, Ezequiel é levado pelo Espírito de Deus a um vale de ossos secos, representado a desolação e a morte de Israel. A Bíblia diz em 1 João 4,19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O vale de ossos secos simboliza a situação desesperadora do povo de Israel naquele momento. Ezequiel descreve que os ossos estavam espalhados pelo vale e estavam completamente secos, sugerindo que havia se passado muito tempo desta morte destas pessoas. Além disso, ele menciona que eram muitos ossos, indicando uma grande quantidade de pessoas mortas. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 38 e 39: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No entanto, Deus questiona Ezequiel se esses ossos podem voltar a viver e mostra a sua intenção de trazer a vida à nação de Israel mais uma vez. Ele instrui o profeta a profetizar sobre os ossos, proclamando que Deus trará a vida e restauração ao povo de Israel. A Bíblia diz em Efésios 2, 4 e 5: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ezequiel obedece à ordem de Deus e profetiza sobre os ossos enquanto ele fala. Um estrondo ocorre e os ossos começam a se juntar, os nervos e carnes e pele começam a cobrir. No entanto, ele ainda não tem vida. Então Deus manda que Ezequiel profetize sobre o vento, representando o Espírito de Deus, para que ele entre nos corpos e lhe dê vida. Assim os corpos mortos se tornam vivos novamente e um grande exército é formado. A Bíblia diz em 1 João 3,1: vejo como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Essa visão simboliza a promessa de Deus de restaurar o povo de Israel. Ela representa a sua capacidade de trazer vida àqueles que estão mortos espiritualmente, trazendo esperança e renovação à nação. Além disso, a visão também pode ser interpretada como uma profecia sobre a ressurreição dos mortos no fim dos tempos. A Bíblia diz em Romanos 5,8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Vale de Ossos Secos é um lembrete poderoso de que, mesmo diante da destruição e desolação, Deus é capaz de trazer vida e restauração. Ele tem poder de ressuscitar o que está morto e transformar a situação mais desesperadora em algo glorioso. A visão também nos lembra da importância de ter fé e confiar no poder de Deus para trazer vida onde há morte espiritual. A parábola do filho pródigo é uma história contada por Jesus no Novo Testamento da Bíblia. Ela relata a história de um filho que pede sua esperança antecipadamente a seu pai e acaba gastando tudo enquanto vida de pecado e prazeres. No entanto, quando se vê uma situação difícil, ele decide voltar para a casa de seu pai e pedir perdão. O pai, cheio de amor, compaixão, e recebe de braços abertos e celebra a sua volta. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa parábola ilustra a restauração e o perdão oferecido por Deus a todas as pessoas arrependidas. Mesmo que tenhamos pecado e nos afastado dele, Deus está sempre disposto a nos receber de volta, independentemente das nossas falhas e erros passados. A restauração do Filho Pródigo é a história de esperança, graça e misericórdia. Ela nos mostra que não importa o quão longe tenhamos ido ou quão grave tem sido nossos erros, Deus sempre nos oferece a oportunidade de recomeçar. Assim como o Pai do Filho Pródigo, Ele nos recebe de braços abertos,
sem nos julgar ou condenar. A restauração também envolve uma mudança de atitude de coração. O filho pródigo, após ter perdido tudo e vivido em miséria, reconhece seus erros e decide voltar para a casa de seu pai. Ele se arrepende sinceramente e está disposto a reconstruir sua vida. Em suma, a restauração do filho pródigo é uma história de esperança, perdão e reconciliação. Ela nos lembra que Deus sempre está disposto a nos perdoar e nos dar uma nova chance, independente das nossas falhas, erros e passados. Ele nos escolhe em seus braços e nos convida a recomeçar uma vida transformadora. A Bíblia diz em Romanos 8, 31 e 34: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Em síntese, a metáfora de Deus como oleiro e o povo como um vaso novo ressalta a soberania e o poder de Deus para moldar e transformar as vidas humanas. Ela também nos mostra a misericórdia e disposição do Senhor em conceder segundas chances através desta metáfora. Somos encorajados e sermos submissos e confiarmos no plano de Deus para nossas vidas, reconhecendo que Ele é o Criador e nós somos suas criaturas. Eu quero orar com você neste momento. Senhor Deus, esta pessoa que está ouvindo a Tua palavra, que acabou de ouvir a Tua pregação, que o Senhor use de misericórdia e restaure esta vida, abençoe esta pessoa, esta família que nos ouve, que talvez se definhou, que talvez se estragou e como o vaso quebrou, mas que essa pessoa seja levantada pelo Teu poder e pelo Teu Espírito. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.